Vamos lá, segunda parte, né? O segundo tempo da aula de dependência com as alunas do 7º e 8º ano. Deixa eu aguardar elas chegarem. Pede o Gustavo para trazer água para mim, por favor. Ok. Muito bem. Jéssica, Laís. Olá, olá. Estão me ouvindo? A voz tá legal? O som tá legal, gente? Tá. Tá, então agora eu vou falar sobre vozes verbais, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Essa matéria, inclusive, não sei se Laís vai recordar, a gente viu há pouco tempo, né? Tá aparecendo aqui para vocês, legalzinho? Tá. Isso. Ah, Então, a Laís tem aula com a Beth, né? oi? A Laís tem Comigo. aula com você? Comigo, é. Achei que era com a Beth. 8º e 9º é comigo. Vamos lá. Vamos falar aqui de vozes verbais, né? As vozes verbais, gente, é como os verbos se apresentam nas orações. Ele pode estar na voz ativa, na voz passiva, como na voz reflexiva, tá? Então a gente vai fazer relembrar, né? Por exemplo, aqui, observe as orações. Ele fez o trabalho e o trabalho foi feito por ele. Repara, nós falamos a mesma coisa, não é? Só que de formas diferentes, ó. Ele fez o trabalho. Nessa forma aqui, eu tenho uma voz ativa. Por quê? Eu tenho aqui um sujeito que realiza uma ação, tá vendo? Esse sujeito, ele é o agente, né, da voz ativa, é ele quem exerce, é ele quem faz, tá? Quando eu digo assim, o trabalho foi feito por ele, observa que mudou a estrutura, a organização frasal. Olha só, o trabalho que era o complemento do verbo fazer, ele agora vem para o início, né? Como se fosse agora o sujeito, né? Então, olha só. E o foi feito agora se transformou numa locução verbal. Antes era só um verbo, tá vendo? Fez e agora foi feito, né? E o ele, que é o sujeito, agora veio para cá e se tornou o paciente da história, né? Aquele que sofre a ação, né? Então, na ativa, o sujeito pratica a ação. O sujeito, ele é um agente, tá? Na voz passiva, você vai encontrar, ó, essa locução verbal aqui. Nesse caso aqui da voz passiva, o sujeito, ele recebe a ação que foi expressa pelo verbo. Por isso que a gente escuta muito falar que o sujeito sofre a ação do verbo, né? É como se agora o sujeito, ele recebe a ação. Foi feito por quem? Por ele. Quem é que fez esse trabalho? Esse ele aí, né? Essa terceira pessoa do singular. Ele continua sendo a pessoa que realizou o trabalho. Só que a estrutura... Peraí, meninas. Só que a estrutura da frase, ela muda. Tá vendo? Deixa eu passar aqui. Eu não trouxe a minha água para cá. Como passar, então, da voz ativa para a voz passiva? Então, olha só. Você tem aqui a oração nativa. Beto comeu o bolo. Você tem um sujeito. Você tem um verbo que foi realizado por quem? Pelo Beto. Foi ele que comeu. Comeu o quê? O bolo é o complemento do verbo. Então, aqui a gente pode analisar até tudo, ó. É uma oração, a voz está na voz ativa, o sujeito aqui é o Beto, é um sujeito simples, comeu é o verbo transitivo direto, quem come, come o quê, né? No caso aqui, o bolo. O bolo é o objeto direto desse verbo, tá?
Então, você tem aqui toda uma análise dessa estrutura. Como é que eu passo ela para a voz passiva analítica? Você tem que botar o verbo ser mais o particípio do verbo comer. Então, vamos ver. O bolo, ó, o que era objeto direto agora, vem para frente da oração, tá vendo? Deixa eu beber uma água aqui para molhar a garganta. Aí observa só, né? A estrutura muda. O bolo ele foi comido por Beto. Repara que agora a gente tem uma locução verbal, tá? Então você tem a voz ativa e essa voz ativa foi transformada para voz passiva, tá? O que você precisa lembrar é que a estrutura de uma voz passiva, ela muda. O verbo, ele recebe essa locução verbal. Você tem um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? E você tem aí a gente da passiva, né? O que era ativo agora se torna passivo. No caso, Beto, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Então, aqui eu tenho um resumo, né? As vozes desse verbo. Ó, você vai encontrar os verbos na voz ativa, passiva, reflexiva. Nós já falamos dessas duas. A reflexiva, gente, é quando o sujeito ele realiza a ação e ele sofre os efeitos dessa ação. Ele tanto faz alguma coisa como os resultados voltam para ele. Por exemplo, aqui, ó, o menino feriu-se, né? Então você entende que de alguma forma ele ocasionou isso aqui e esse se feriu acabou, ele mesmo acaba sofrendo, né? Outro exemplo, ó, os lutadores feriram-se, ou seja, um feriu ao outro, não é isso? Tá? Então é uma ação que o sujeito tanto realiza quanto sofre a ação dela. E você vai perceber que na sua estrutura você vai encontrar esse tracinho C, ó, tá? Nesse caso, o sujeito na voz reflexiva, ele é ao mesmo tempo, ele é o agente e paciente. Agente é aquele que faz, né? Na voz ativa. É aquele que realiza. E o paciente é aquele que recebe, tá? Então você percebe que na voz reflexiva você vai ter o sujeito nessas duas posições, ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui que não. Tá. A formação da voz passiva. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Relembrando aqui, ó, verbos de ligação, verbo ser, verbo estar, ficar, ok? Por quê? Porque você vai perceber que na voz passiva se utiliza muitos verbos de ligação, tá? Olha só. A voz passiva pode ser formada por dois processos, como eu falei, analítico e sintético. O analítico é a oração desenvolvida, tá? É aquela em que você vai encontrar aí a locução verbal, tá? E na sintética, desculpa, você vai encontrar o tracinho com a partícula C. Então, se você observar na sua estrutura, há uma modificação, tá? Então, olha só, o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, a escola será pintada. O trabalho é feito por ele. Então, você tem aqui locuções, tá vendo? Você tem vozes passivas analíticas, tá? Outros exemplos, ó. O lanche foi distribuído por Alberto logo cedo. Pega aqui comigo. Cadê o verbo aqui? Cadê a locução verbal? Ó, foi distribuído. Você tem o verbo auxiliar e tem o verbo principal. Foi distribuído é a locução verbal, tá? O lanche é o sujeito, né? Porque o que é que foi distribuído? O lanche, tá? Foi distribuído por quem? Por Alberto. Alberto, então, é o agente de uma voz passiva. Ele é agente porque ele quem distribuiu, mas ele pertence ao quê? A uma oração que está na voz passiva, tá?
Aqui embaixo, a escola toda foi ocupada por estudantes. Então, olha só, foi ocupada, locução verbal. Então, você tem verbo auxiliar, verbo principal. Mesma coisa lá de cima, tá vendo? Você tem voz passiva aqui. A escola toda, né, é o sujeito simples, tá? Escola é o núcleo, tá vendo? Por estudantes é o agente da passiva, porque a escola toda foi ocupada. Por quem? Por estudantes. Se a gente falasse essa oração na voz ativa, como ficaria? Estudantes ocuparam a escola toda. Tá? Tentem fazer esse exercício oralmente mesmo, para você ir trabalhando, né, a mente, fazendo essa construção e desconstrução das orações, tá? Olha aqui a passiva sintética. Na voz passiva sintética, ou chamada também como pronominal, por quê? Porque justamente ela traz esse pronome ser, né? Tá? Então, olha só, constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador, que é esse Czinho aí, esse SE. Né? E é interessante pensar que o SE funciona como conjunção integrante, partícula apassivadora, índice de indeterminação. Então, a gente consegue pensar que um elemento, um termo, ele possui várias funções, né? Dependendo da posição que ele ocupa nas orações, tá? Então, vamos lá. Abriram-se as inscrições para o concurso. Então, olha só. Abriu o quê? As inscrições. Você tem um verbo transitivo direto. Lembra que eu falei sobre o índice de indeterminação que acompanha um verbo transitivo indireto? Nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto. Então, ele não é um índice de indeterminação. Ele é um pronome ou uma partícula apassivadora, tá? O que isso quer dizer, professora? Que ele identifica pra gente essa voz sintética, essa voz resumida. É uma oração em que traz um verbo, em que traz um não desenvolvida, mas resumida. Abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. O velho prédio da escola foi destruído, se fosse na voz passiva desenvolvida. Entendeu? Então, gente, são maneiras de você construir as orações, tá? E essas maneiras, elas podem ser modificadas, né? Só que aí a gente precisa identificar a forma, o sujeito, quem age, quem reage. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Aí aqui, ó, eu coloquei esse mapa mental para facilitar o entendimento. As três vozes, tá vendo? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Na voz ativa, ó, o sujeito pratica a ação. É mais fácil até de entender, né? O homem lava o carro. Então, você tem aí uma pessoa lavando, né? A ação de lavar. Na passiva, o sujeito ele sofre a ação. Então, olha só, quem é que lava o carro? Não é o homem na voz ativa? Então, agora, o carro é lavado pelo homem. Você transforma, você muda essa escrita. Entendeu? O homem lava o carro, ele continua lavando, só que existe uma outra forma de eu falar. O carro é lavado pelo homem. E a voz reflexiva? Vamos pensar numa... Aqui, ó. O sujeito sofrendo e executando a ação. Ele banhou-se, né? Olha lá, sujeito ele, verbo banhar e o pronome aqui oblíquo, essa partícula funcionando aí como reflexiva, tá? Aqui é tudo isso aqui, ó. Quando vocês forem ver novamente a fazer os exercícios, seria bom que vocês anotassem, entendeu? Que vocês sublinhassem verbo, que vocês realmente estudassem, porque só ficar me ouvindo, gente, você acaba esquecendo. Então, você tem que praticar, tá? Deixa eu pegar outra aula. Falei de vozes verbais, né? Deixa eu entrar aqui. Vou trazer para vocês, falar de frase e oração em período, para a gente poder entrar nas conjunções e nas subordinações. Espera aí. Deixa eu compartilhar.
essa tela aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Tá. Então, vamos lá. Oração. Eu falo muito isso, né, em sala, né? Sempre repito que é justamente para não esquecer. Olha só. Oração é uma frase que tem verbo. Não dá para, não posso esquecer. Isso é primordial. No português, enquanto você está estudando, você tem que saber isso. Toda vez que a gente fala em oração é o quê? É uma frase que contém verbo, ok? A oração ela é caracterizada pela presença de um predicado, e aí esse predicado a gente sabe que ele é verbal, né? Se for nominal, esse predicado ele tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Alguns exemplos de orações. Ó, corra, verbo correr. Ué, professora, mas só essa palavrinha é uma oração? Sim. Ela não comunica? Você não entende? Se alguém gritar para você, ó, corre, 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 você não vai entender? É uma ação. Então, você vai executar essa ação, porque você entendeu. Outro exemplo de oração. Esses doces parecem muito gostosos. Qual é o verbo aqui? Parecem, né? Então, olha só. Outra oração. E aqui, chove muito no inverno. Qual é o verbo aqui? Chove, né? Fenômeno aí da natureza. Então, também é oração, tá? E período, período, período. O que vem a ser o período? O período, gente, ele pode ser simples ou composto. O que eu preciso entender? Dentro de um período, eu posso encontrar várias orações. Ou seja, dentro de um período, eu posso encontrar vários verbos, tá? Período é uma unidade construída por uma ou mais orações. Pensa comigo na formação, por exemplo, se tiver que fazer uma redação. Um parágrafo que você crie, você pode criar um único período para iniciar a sua redação, ou você pode criar vários períodos ali. O importante saber é que o período começa com a letra maiúscula e termina no ponto final. Termina no ponto. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Os dias de verão são muito longos. Repara, iniciei a frase com a letra maiúscula, terminei com ponto de exclamação. Eu tenho aqui um período? Sim. Esse período é simples? Sim. Por quê? Só tem um verbo, só tem uma oração. Agora, olha o de baixo. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, eu tenho uma frase que começa aqui com a letra maiúscula, Mariana, termina com ponto final. Eu encontrei 3 verbos, então eu tenho 3 orações. Esse período ele é composto. Deu para entender? Então, período começa aqui com a sua letrinha maiúscula e termina com um ponto, um sinal de pontuação, tá? E você identifica as orações através dos verbos. No caso aqui, o verbo ligar, ligou, dizer e virá. Ok? Aí eu coloquei aqui alguns exercícios. Eu acho que eu vou pegar... Deixa eu fazer esse aqui rapidinho. Por exemplo, parabéns por tudo. É para você analisar as frases e identificar as orações. Então, olha só. Parabéns por tudo não tem verbo. Se não tem verbo, não é oração. Mas comunica, não comunica? Ou seja, se alguém fala para você, ó, parabéns, viu? Você entende, né? Então, é uma frase, tá? Ele quer que identifique... Ah, tá, só orações. Por isso que apareceu uma carinha aqui. Olha a outra. Que comportamento agressivo. Repara, também não tem verbo aqui. Mas é uma frase, né? Não é oração. Agora, olha aqui. Será que ele vem hoje? Então, será é o verbo e vem é o verbo. Então, aqui sim eu tenho uma oração. Por isso que apareceu a carinha aqui, tá, gente? E aqui, ó, eu quero. Quero é verbo? Sim, então é outra oração. Tá vendo? Agora, por favor, repara, agora é advérbio, né? Lembra que foi a nossa primeira aula de hoje? Advérbio de tempo. Então, aqui é frase, não é oração. Olha a letra F. Diga-me a verdade. Tem verbo aqui? Tem, né? O diga. Então, é outra oração.
tá? Façam esses exercícios em casa, porque você vai estar treinando e é importante. Aquilo que você não pratica, você não aprende. Número 2, os períodos abaixo são formados por quantas orações? Então, agora é para você contar os verbos. Olha aí. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Quais são os verbos aqui? Li, reli, entendi. Então, você tem 3 verbos, 3 orações. Entendeu? É isso que você vai fazer em todos eles. Eu vou fazer aqui, mas a ideia é que você pause o vídeo quando você for assistir novamente e tente fazer sozinho. Depois você confere se acertou, tá? Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Então, olha só. Qual é o verbo aqui? Fomos ver. Você tem locução verbal, não é isso? Então, você tem uma única oração. Toda vez que você encontrar locução verbal, você encontra uma única oração no período, tá? Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Quais são aqui os verbos? Pediu e ouviram, né? Então, nós temos 2 orações. A minha vizinha me emprestou esse livro. Qual é o verbo aqui? Emprestar. Uma oração, tá? Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Quais são os verbos aqui? Desejo, concretize e seja. Então, olha lá, ó. 3 orações, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu... Vou pegar agora as orações. Porque são mais complexos os assuntos, né? Até aqui tudo bem, meninas? Vocês estão acompanhando? Tá. Agora aqui eu tenho... Tá aparecendo essa tela, gente? Tá, né? Então, olha só. Observe essa manchete, esse título aqui do jornal, né? Sem isolamento, Covid-19 se espalha por 93,5% das cidades do Rio e avança para o interior. O que você tem que perceber aqui? Primeira coisa, as orações. Então, para isso, você tem que olhar para os verbos. Então, a primeira coisa a fazer, anota aí no seu caderno, quais são os verbos que aparecem nesse título? Espalha, tá vendo? Avança. Então, olha só. Quais são os verbos de cada oração? Espalha e avança. Tá aqui, né? Deixa eu botar aqui. Nós temos, então, 2 orações, tá? Qual é a predicação verbal de cada um? Então, você tem predicados verbais. O verbo espalhar, verbo transitivo direto, e o outro é um verbo intransitivo, tá? A preposição, ou seja, tem preposição aí nessa manchete? Sim. Por que eu preciso saber das preposições? As preposições também fazem parte das orações. Elas também ligam os elementos, tá? E elas atribuem também sentido de finalidade, de ausência. Então, a gente precisa também reconhecer as preposições. Por exemplo, aqui, ó. Sem isolamento, sem é uma preposição, tá vendo? Não é o numeral sem, até porque o numeral se escreve com a letra C, tá? Então, aqui eu tenho uma preposição. Covid-19 se espalha por, olha aqui, preposição por, das, tá vendo? Do e para, né? Para o interior, tá? Indicando aí o local, né? Para onde está indo.
Aí eu coloquei aqui mais alguns exemplos, né, de orações que eu já tinha falado lá no outro, período simples, período composto, tá. Eu quero que preste atenção aqui. Orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas. Essa matéria também nós estamos vendo, né, nesse ano, vimos, na verdade, com o 8º ano, tá? Tem aulas lá de videoconferência, né, na biblioteca, e vai ficar mais essa aqui. Então, material de estudo vocês têm bastante. Então, olha só. As orações coordenadas assindéticas não apresentam conjunção, tá? Elas não vão apresentar as conjunções. Elas são separadas por vírgulas, olha. Chegamos na praia, vírgula, nadamos, vírgula, jogamos, vírgula, comemos. Reparou? São ações que se organizam, não tem conjunção ligando nenhuma delas. Olha a outra aqui. Pegou a chave, vírgula, abriu a porta, vírgula, suspirou fundo. Tá vendo? Outra frase. Não tem vontade de comer, vírgula, estudar, vírgula, sair. Tá? Então, aqui eu tenho orações assindéticas, tá? Elas são coordenadas, elas se organizam dentro de uma ordem sequencial, mas elas não têm dependência uma com a outra. Não existe aquela coisa assim de, essa completa o sentido do verbo tal. Não, não existe isso. As orações coordenadas são independentes, ok? Por isso são chamadas de assindéticas. E você vai reconhecer isso muito facilmente observando que o que separa uma oração da outra é a vírgula, tá? Já as orações sindéticas, todas elas têm conjunção. E cada conjunção atribui um valor, traz um sentido, né? Por exemplo, olha só, você pode encontrar as conjunções que vão indicar adição, que são as aditivas, adversativas, que são as ideias opostas ou contrárias, as alternativas, que indicam alternância, e quando indica alternância, é sinal de que você vai precisar escolher uma coisa ou outra, né? Conclusiva, que vão indicar conclusão, fechamento de alguma ideia. E as explicativas, como o nome já está falando, elas explicam algo. Então, essas são as conjunções coordenadas que nós vamos ver, tá? Ou coordenativas. Por exemplo, as aditivas, ó. E, nem, não só, mas também, mais ainda, como, assim. E aí, gente, vai depender do contexto, né? Lógico, tá? Você precisa perceber se essa palavrinha, por exemplo, o nem pode ser uma negação também. Mas se ele estiver trazendo informação, acréscimo de informação, então você vai encontrar aí uma aditiva. Então, tudo vai depender do contexto. Não é só decorar, mas é principalmente ler e entender aquilo que você está lendo. Olha aqui um exemplo. Chegamos à praia e nadamos. Então, quais são os verbos aqui? Chegamos, nadamos. O que liga essa oração à primeira? Justamente o ezinho, que é uma conjunção, é um elemento, né? Aditivo, tá? Então, você tem e nadamos, é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Olha a oração de baixo. Não faz nem deixa ninguém fazer. Repara, esse nem, ele também une, né? O deixa ninguém fazer ao não faz. Então, você tem também uma aditiva aqui. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Olha só, o como também, ele traz acréscimo de informação. Então, é uma aditiva também. Aí nós temos a adversativa. A adversativa sempre traz uma ideia oposta, uma ideia contrária, tá? Nós temos aqui, eles queriam sair, porém, no entanto, mas, contudo. Olha eles aqui em cima, essas conjunções, né? Contudo, todavia, entretanto. Essas conjunções aqui indicam o quê? Uma ideia contrária. Mas ideia contrária a quê, professora? Ao que foi falado antes. Por exemplo, eles queriam sair. Se alguém quer sair, qual é a ideia, gente? Que a pessoa vai sair, né? Mas, porém, todavia, está chovendo. E aí o que aconteceu? Eles não saíram.
Então, percebe? Você consegue atribuir uma ideia contrária àquilo que você pensava diante da informação anterior. Outro exemplo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Por quê? Se alguma coisa foi mal realizada, mal feita, né? Não vai ser aceito. E aí, no caso, deixou as pessoas o quê? Desanimadas. Eu acho que aqui até eu mudaria essa oração, tá? Porque o no entanto, ele traz ideia adversativa também. Como porém, como o mais. Olha essa aqui de baixo. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Então, qual é a ideia? Se a pessoa trabalha, né? Ela trabalha, ela recebe e tal. Ela até tem o dinheiro, mas ela acaba não guardando. Tá? Então, o mais aqui, ideia também contrária. As alternativas, ó, tá vendo? Ou, ora, tá? A conclusiva aqui, ó. Logo, portanto, por fim. Olha o exemplo. São adolescentes, logo irão namorar. Ou seja, é uma conclusão, né? Esse tempo vai chegar. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente, tá? Vou dar uma corridinha aqui por causa do tempo, gente. Sindética explicativa, ó, porque, o pois, porque. O nome já tá falando, né? Tá explicando. Então, vai se utilizar do porquê. Descemos do carro. Por que descemos do carro? Porque o trânsito estava parado, ok? Então, gente, são partes que você vai precisar analisar. Não é só decoreba, não é só gravar, tá? Então, você tem que analisar. Leia as orações com atenção para você poder fazer a sua prova aí bem, tá? Assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética, ou seja, coordenada assindética não tem conjunção, só vai encontrar o quê? Vírgula, não é isso? Qual é? Vamos lá. Defenda a vida, denuncie a violência contra a mulher. Ele trabalha em casa e possui um escritório de advocacia. A tecnologia é um bem, mas é um instrumento de muitos crimes. Quer chova, quer não, iremos à igreja. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se realizam. E aí, qual é a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética? Olha a primeira. Defenda a vida, verbo defender, vírgula, denuncia a violência contra a mulher, verbo denunciar. Repara que aqui não tem conjunção, só tem a vírgula, tá? A de baixo é uma coordenada sindética aditiva. Olha o E aqui. Ele trabalha em casa e possui um escritório de advocacia, tá vendo? Na C, a tecnologia é um bem, mas ideia adversativa. Na D, quer chova, quer não, iremos à igreja. Você tem uma alternativa aqui. Quer. E a última, você tem uma explicativa, ó, o pois aqui explicando por que devemos ter o cuidado com os pensamentos. Tá, gente? Deu para entender? A única oração que pode ser classificada como uma oração coordenada sindética alternativa, qual é? Vamos ler. Não vou comer pizza nem tomar refrigerante. Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar. Previna-se, use camisinha. Irei de ônibus ou pegarei um táxi. Estou doente, por isso não irei trabalhar. E aí? Nós temos a letra D, né? Olha o ou aqui. Ela é uma alternativa, tá? Ou irei de ônibus ou pegarei. Você tem a alternativa aqui em que você escolhe uma e exclui a outra, tá? Bom, aqui a gente termina essa parte. Deixa eu correr rapidinho para pegar com vocês as conjunções. Espera aí só um pouquinho. E eu vou disponibilizar aulas lá também, tá? Na plataforma para vocês.
Figuras de linguagem. Nas figuras de linguagem, eu quero que vocês prestem atenção nas metáforas, né? As metáforas são as comparações, e nas antíteses, que são as ideias, os sentidos opostos, contrários. Tá? Eu, inclusive, gravei uma aula e deixei um link lá. Eu vou colocar esse link para... Não sei se a Jéssica já viu. Jéssica já assistiu a aula que eu deixei lá? Eu deixei uma aula gravada lá. Eu vou colocar o link para Laís. Laís não, Juliana. Não, é Laís mesmo. É Laís? Ai, gente. É muito nome, é muita confusão. Valeu. Ai, meu Deus. Então, vamos embora. Aí eu vou disponibilizar o link para você assistir também essa aula, tá? Não deixa de ver, não. Aqui a gente vai falar das conjunções. Eu vou falar rapidinho, porque a gente tem 4 minutinhos. Eu já falei do que elas são, já falei da classificação de cada uma delas, né? Eu trouxe aqui um texto. Por exemplo, a conjunção porém, é porque esse aqui foi exercício. Eu acho que eu fiz até na aula com vocês. Porém, a ideia é o quê? Adversativa, né? Tá? Nessa passagem, ó, além de contribuir na aquisição de hábitos saudáveis, a atividade física ela melhora a qualidade de vida, evita o sedentarismo, obesidade, prevenindo o desenvolvimento de muitas doenças. A conjunção coordenativa em destaque exprime ideia de que, na verdade, aqui ó, é o além de, né? Ele traz ideia aí de acréscimo, tá? Ele acrescenta informação. E identifique a conjunção aditiva, que no segundo parágrafo une os benefícios. Então, só para você ver, ó, qual seria aqui a conjunção aditiva? O E, né? A gente tem falado muito nele. Ele acaba unindo aí os benefícios citados do esporte na adolescência. Aqui, você tem aí as orações para você classificar, tá vendo? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. Pode ser que na prova tenha um exercício parecido. E aí, o que você tem que fazer? Você vai ler as orações, sublinha os verbos, circula as conjunções e vai fazendo a classificação, tá? Ó, ou galopa ou sai da estrada. Isso é o quê? Alternativa, né? Então, você tem aqui número 3, tá vendo? Aí, aqui, os operários protestam, reclamam e exigem explicações. Aditiva, ó, número 1, né? Você tem aqui o ezinho, verbos dos dois lados, tá vendo? De certo, choveu nas cabeceiras do rio. Por quê? Porque o caudal avolumou-se. Então, você tem aqui, ó, explicando, né? É a número 5, explicativa, tá? Aqui você tem os argumentos sobre os malefícios da poluição, não os abalam nem comovem. Você tem uma aditiva aqui, por causa do nem. O homem depende do solo e da flora. Deve, pois, observa aqui, esse pois é uma conclusão, ele está entre vírgulas, ok? Então, deve, pois, preservá-los. Porque o pois pode ser explicativa também, tá? Mas nesse caso aqui, é conclusiva. O navio deve estar mesmo afundando, pois os ratos já começaram a abandoná-lo. Aqui é explicativa, tá? Seremos vencedores ou iremos provar o amargor da derrota? Ou, né, alternativa. O rio ora se estreita, ora se alargava. Ora, alternativa. Mônica não era uma beldade, contudo, impunha-se pela sua simpatia. Então, você tem aqui uma adversativa, tá? Ideia contrária. Então, fica esses números aí, depois você confere direitinho. Faça esses exercícios, gente, mas faz mesmo, tá? Aqui pede para circular as conjunções, é a última, tá? Dos períodos abaixo. Ó. Zé Brasil trabalhou muito, porém, então a gente tem aqui o porém. Minhas plantas não sobrevivem, pois não consigo matar as formigas. Então, pois. Ele não tem assistência médica, logo, conclusão, né? Fique aqui, porque o coronel Tatuíra já vem. Por quê? E o E também, né? Acabei não circulando ele aqui, enquadrando ele como os outros, mas o E também é uma aditiva aqui. Tá?
Tudo bem, gente? Então, assim, olha só, eu vou encerrar, né? Falta menos de 1 minuto. Vou deixar os links. Débora, eu lembrei, eu já gravei uma aula que eu deixei para o Caio. Então, eu vou liberar também. Aliás, já está liberada lá na plataforma, né? Para a Jéssica. E vou colocar para a Laís, porque ela também fala sobre orações subordinadas. E assim encerra essa matéria. Tá bom? Ok. Estudem, hein, meninas? Prova semana que vem, hein? A prova vai ser liberada a partir de segunda ou vai ter uma data específica?